Bem, falando mais um pouco sobre o Jesus histórico, eu vejo algumas discussões sobre, sobre esse assunto como se a história, a história e a arqueologia nos fosse dar a chave para saber quem de fato foi Jesus. E isso aí não é verdade, né? A história ela faz um recorte da realidade. Ela tem um objeto de estudo, no caso Jesus histórico, mas ela estuda esse objeto a partir dos documentos que foram encontrados pela arqueologia, seja documentos escritos ou documentos ou produções humanas, como grafite, túmulos, vasos de cerâmica e coisas do tipo. Então, existe essa documentação junto com esse material encontrado pela arqueologia, os textos, e a partir desse material se usa os métodos consagrados na academia para interpretar esse material e constituir uma possível história de Jesus. Mas isso é um recorte da realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso. Então, o que a história nos oferece a respeito de Jesus? Oferece um Jesus histórico. Jesus histórico é o quê? É um recorte da realidade. É muita inocência uma pessoa achar que o Jesus histórico é o Jesus real. Que se fosse possível voltar no tempo, filmar o que estava acontecendo, entrevistar o sujeito, e se fosse possível abordar outros aspectos da realidade, como os aspectos é, simbólicos, artísticos, poéticos, os que dão sentido à vida. Nada, é muita inocência achar que a história nos dá a chave da realidade. É muita inocência. Então, tem que tomar esse cuidado. O Jesus histórico, mesmo o Jesus histórico, são construções imaginativas de acadêmicos, mas não é uma imaginação solta, uma imaginação que tem que levar em conta o material que foi encontrado pela arqueologia junto com os textos, e tem que se usar uma metodologia acadêmica, mas vai faltar, bem, esse material vai ter que ser interpretado e vai faltar muita coisa que vai ser preenchida com a imaginação, ou seja, com a interpretação imaginativa do teórico. Então, Jesus histórico é uma construção acadêmica, não faz sentido dizer que o Jesus histórico não existe. Ele, como construção acadêmica, existe. E o objetivo do acadêmico é se aproximar do Jesus real. Mas isso ele nunca vai conseguir fazer, porque a realidade é muito mais do que a história. Então, quando alguém acredita que a história, a arqueologia nos dá a chave para descobrir a própria realidade, isso é um erro. A realidade é muito mais complexa do que isso. E, além disso, isso é um condicionamento cultural. Esse condicionamento cultural surge na modernidade e tem seu ápice em Hegel, que inaugura uma forma, de acordo com a cosmovisão moderna, ele inaugura uma forma de tratar é, a cosmovisão humana. Que forma que é essa? É relembrar do passado e recontar o passado. É uma forma rememorativa. E com isso ele cria a ideia de que, para descobrir a realidade humana, nós temos que conhecer a história humana. Então, história é um condicionamento cultural da nossa época. E ela não é falsa, ela é um recorte da realidade. Mas é apenas isso, gente, um recorte da realidade que mostra algo de real. Mas acreditar que ela mostra a totalidade do real, ou pelo menos uma grande parte do real, isso é muita inocência. E eu vejo aqui em algumas discussões, até mesmo entre teóricos da academia, discussões em que a pessoa cai nessa visão até infantil, né? Do ponto de vista acadêmico, é uma discussão, é um pensamento até infantil,
Os grandes teóricos, aqueles que estudam o assunto por mais de 30, 40 anos, eles não caem nessa besteira, não. Eles sabem que a realidade é muito mais complexa, que tem que ser complementada com a filosofia, com a teologia. Bem, se o sujeito é ateu, vai ter que lidar com a religiosidade humana, que é um fato do mundo. Independente dele acreditar ou não em Deus, é um fato do mundo, ele vai ter que lidar com essa realidade. Vai ter que lidar com a realidade poética, com os próprios condicionamentos culturais. Então vamos deixar de lado essa besteira de que a arqueologia e a interpretação correta dos papiros vai nos dar acesso ao Jesus real, que é o Jesus da história. Isso aí é falso. É falso, mas também ignorar o trabalho historiográfico e arqueológico que se misturam no estudo do Jesus histórico, ignorar isso como se fosse apenas uma falsidade também é um erro. Ignorar isso como se fosse apenas um trabalho imaginativo é um erro. Isso é um recorte da realidade, um recorte que tem que ser levado a sério e um recorte legítimo, mas é apenas isso, é um recorte da realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso.